Termina à meia-noite deste sábado o horário brasileiro de verão. Os relógios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem ser atrasados em 1 hora. O horário de verão foi adotado em 10 estados do país e no Distrito Federal. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida visa reduzir a demanda por energia elétrica em horários de pico por meio do aproveitamento melhor da luz solar. Por isso, o período escolhido para o horário de verão no Brasil, assim como em outros países no Hemisfério Sul, é o segundo semestre, entre a primavera e o verão, quando os dias são mais longos. O horário de verão começou no dia 17 de outubro de 2010 e vai terminar neste final de semana. Quando o relógio chegar a 0 hora de domingo, as pessoas devem voltar ele para as 11 da noite de sábado. A ideia agrada a alguns, que não gostam muito do horário de verão. Eu acho que é melhor em tudo, né? Acho que tanto para quem trabalha como para quem estuda. Porque esse horário de agora a gente acaba ficando mais cansada, demora para a gente dormir, dorme menos. Mas para a maioria, o horário de verão vai deixar saudades. Alguns afirmam até que ficam mais dispostos apenas pelo fato do dia ser mais extenso. Porque dá para aproveitar mais o dia e fica mais gostoso para aproveitar também. Porque eu trabalho à noite, então para mim é melhor, porque eu trabalho viajando, então escurece mais tarde, né? Quando tá dando a noite ainda tá clarinho, né? Para quem tem criança também é ruim, né? Porque as crianças podem ficar até mais tarde na rua, né? É melhor para dormir, né? Dá para aproveitar mais o dia. Apesar de ser ruim para acordar cedo, né? Mas é melhor porque o dia se estende mais. O horário de verão é aplicado em todos os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. A expectativa do governo federal era de que a demanda de energia diminuísse 5%. Em Bragança Paulista, porém, a economia não é tão grande devido à quantidade de indústrias. Em termos de consumo, a gente pode dizer que teve uma economia bastante pequena, pelo fato da Bragantina ser uma região tipicamente industrial. E na indústria não se economiza energia, independente do horário, se for horário de verão, horário convencional. A indústria produz baseado nos seus pedidos, na produção. De acordo com a Rede Bragantina, as residências em Bragança Paulista economizaram em média 0,25%, um número baixo, mas que sustenta por um mês uma cidade do tamanho de Pinhalzinho, por exemplo. Já com relação à demanda, que é essa exigência dos equipamentos, essa atenuação daquela curva de carga aproximadamente às 18 horas, 18h30, aí sim tem uma atenuação dessa curva. Ela se inicia aproximadamente às 17h30, 18 horas e vai até às 20 horas com horário de verão, 20h30. Aí sim tem uma economia, nós calculamos em torno de 3 a 4%. Com o término do horário de verão, as pessoas tendem a gastar mais energia. O gerente da Bragantina dá algumas dicas de economia, principalmente para o grande vilão, o chuveiro. Melhor aproveitamento da luz natural, que é o sol. Não deixar equipamentos ligados, dormir com TV acesa, sempre procurar passar roupa, lavar roupa com bastante volume, para você utilizar a máquina ou ferro uma vez só. E com relação ao chuveiro, procurar colocar o chuveiro, se possível, na posição verão. Na geladeira, ela trabalha 24 horas por dia, então sempre que possível você tirar a geladeira do sol, de próximo do sol, não deixar a geladeira tomar sol, verificar se as borrachas estão bem vedadas, não ficar abrindo e fechando a geladeira a todo tempo. São algumas dicas básicas de economia. Bom, e a presidente Dilma Rousseff atribuiu nesta quinta-feira a vitória do governo na aprovação do salário mínimo de R$ 545 à coesão e força política. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que fixa o valor de R$ 545 a partir de 1º de janeiro de 2011. O texto ainda segue para o Senado. Agora, o governo tenta convencer a oposição e acalmar as centrais sindicais, alegando que se o cálculo for mantido, o mínimo em 2012 chegará a R$ 616, além de ter um aumento real de 30% nos próximos 5 anos. O projeto aprovado também definiu qual será a política de reajustes no governo de Dilma Rousseff. Até 2015, o valor não será debatido. O aumento será automático pela fórmula. Confira agora as notícias que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta quinta-feira. G1. Dilma vê força política em mínimo aprovado, diz Cabral. UOL, PSDB diz querer apoio do Democratas para mínimo de R$ 600. Terra, Dilma, salário mínimo de 545 é prova de força e coesão política. Folha.com, governo tem maioria para aprovar mínimo de R$ 545 no Senado.
JB Online. Mínimo, Vitória demonstra força política e coesão, diz Dilma. Estadão, mercado aprova mínimo de 545, mas duvida de ajuste fiscal. O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DAD, repassou nesta semana parte da verba para a execução do restauro do prédio do Matadouro e do antigo Colégio São Luís, em Bragança. O repórter Danilo Aguiar conversou com o secretário de Cultura da cidade e traz outras informações para a gente. Danilo. Jussara, e para esses projetos foram realizadas pesquisas históricas e levantamentos técnicos feitas pela FUPAM, a Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Meio Ambiente. Lencini, fala para a gente qual que é o valor repassado para essas obras de restauro. Bom, hoje está liberado já R$ 7.912.000, cujo valor existe uma contrapartida da Prefeitura de R$ 1.445.000. São as obras de restauro tanto do Colégio São Luís quanto da Praça do Matadouro. Qual que é a importância desta etapa, desta verba, para colaborar para as obras de restauro? Bom, historicamente, para a sociedade bragantina, isso é uma grande importância no aspecto cultural, no aspecto turístico, histórico, né? E a importância desse valor aqui para que nós possamos realmente colocar em prática tudo que nós já esperávamos há tanto tempo, o anseio da população em ver essas edificações restauradas aqui, representando, dignificando o nosso município. Uma última pergunta para a gente finalizar a entrevista: como é que está o andamento desse processo de restauro nesses dois patrimônios aqui de Bragança? Bom, nós recebemos então toda a documentação, já enviamos então para o setor divisão de licitação e compras da Prefeitura. Ela, por sua vez, já teve uma auditoria, uma orientação da Fundação Getúlio Vargas para a revisão da minuta do contrato. E agora, daqui a alguns dias, nós teremos então o lançamento do edital, para que nós possamos abrir o processo licitatório para iniciar as reformas, que são previstas, então, para o nosso Festival de Inverno, que é em julho desse ano. A população pode esperar, então, que vai ter novidade nos próximos meses. Acho que a grande atração do Festival de Inverno será, então, a marca, o início dessa obra. Ok, Lencini, obrigado pelas informações. Jussara, eu volto com você no estúdio. Tá certo. Obrigada, Danilo. Obrigada, Lencini, pela participação aqui com a gente. Bom, depois do intervalo, tem as informações sobre o período de alistamento militar de Bragança Paulista e sobre o arrastão contra a dengue que acontece neste final de semana. E você vai ver também. Governador de São Paulo lança guia com as 37 cidades que podem sediar a Copa de 2014. Bragança Paulista e Atibaia estão entre elas. Depois do intervalo. Até já.